te ouvir sobre essa presença do Moraes no comando do TSE e também sobre a questão das fake news, né, que foi abordada por ele, e ontem o Congresso teve uma decisão que já era esperada, né, Corbo? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Cris, Sakamoto. É um prazer estar de volta. É sempre uma alegria estar aqui com vocês discutindo os temas atuais do Brasil, os mais complexos bem, todos são complexos, né? Mas sobre a presidência, né, do ministro Alexandre de Moraes, eu acho que isso já foi dito, algumas pessoas disseram isso, eu vou fazer coro a isso. O Alexandre de Moraes ele foi o ministro certo no momento certo para o Brasil, no contexto das eleições presidenciais de 2022. Talvez outros ministros do Supremo que estivessem na condução do TSE não tivessem a mesma habilidade, tanto técnica quanto também em algum grau habilidade política, para assegurar a rigidez eleitoral, para assegurar o resultado das eleições. É claro que a exposição do ministro Alexandre de Moraes gerou, nos últimos anos, uma série de críticas. É natural e é saudável, inclusive, para uma democracia que haja críticas tanto a decisões judiciais quanto a decisões políticas, mas o que nós vimos no fim do dia é que mesmo as decisões mais criticadas do ministro Alexandre de Moraes, elas foram apoiadas pelo TSE, eventualmente até referendadas pelo Supremo Tribunal Federal, e elas foram respeitadas. Então, houve sim uma importância muito grande de o ministro Alexandre de Moraes estar na presidência do TSE. Eu acho que a presidência dele vai ser marcada por essa proteção que aconteceu ao resultado das eleições, naquele momento em que nós vimos uma série de indícios de tentativa de fraudar as eleições, de impedir que pessoas chegassem às suas sessões eleitorais para votarem. Então, tudo isso teve a mão do ministro Alexandre de Moraes, isso foi muito importante. E, claramente, né, um dos grandes pontos de ataque, né, ou de resistência do ministro Alexandre de Moraes foi com relação às fake news. A verdade, Diego, é que o debate sobre fake news é um debate muito recente, por mais que a gente esteja falando disso há pelo menos 3 eleições, ele é um debate muito recente e ele é um debate que demanda algum grau de reflexão profunda, no sentido de que é muito evidente que as fake news fazem mal para o sistema eleitoral, para as eleições limpas, mas ainda existe muita incerteza sobre o que é classificado com segurança como fake news e o que não é. Por exemplo, o que é uma notícia falsa, o que é uma crítica, o que é uma notícia sabidamente falsa, o que é aquela famosa barrigada, né? Aquela notícia que é dada, ela não é correta, mas tem uma falha de apuração muito mais do que uma vontade de manifestar uma notícia falsa. Então, em algum grau, por mais que nós saibamos, né, que os vetos do Bolsonaro, a criminalização das fake news, e mesmo a manutenção desses vetos pelo Congresso, tem assim uma perspectiva de autoproteção dessa direita que se vale sim de fake news, se vale sim de desinformação para tentar ganhar o pleito eleitoral, a verdade é que também tem um campo, digamos, um campo do razoável nesse debate, que é essa preocupação de jornalistas sérios que eventualmente poderiam ser responsabilizados por eventuais falhas que podem acontecer com qualquer profissional, ou mesmo jornalistas não profissionais que também fazem parte do debate de livre expressão e democracia no Brasil, que eventualmente querem exercer essa função de controle do governo e que podem cometer equívocos e não necessariamente cometem crimes. Isso não é o encerramento da discussão, Diego, não deve ser, não pode ser o encerramento da discussão, esse veto mantido agora pelo Congresso não deve encerrar a discussão, mas ele nos convida como sociedade civil a pressionar mais para que uma boa regulamentação venha das plataformas sociais, né, do uso das mídias de inteligência artificial e tecnologia no âmbito eleitoral e para uma regulação adequada, que de fato permita a liberdade de imprensa, permita a liberdade de expressão, mas sempre com a responsabilidade que o pleito eleitoral, que é muito curto e que exige rapidez, com a responsabilidade que ele demanda, para nós termos, de fato, a capacidade de proteger nossa democracia, Diego, mesmo quando as pessoas erradas eventualmente estejam nos lugares errados. Que a gente não dependa mais de um ministro certo na hora certa, que a gente possa ter instituições que vão funcionar em todos os seus momentos, Diego. Verdade, Sakamoto. E aí, essa palavra do Moraes e esse ataque às fake news, né, que ele faz, não sei se dá para chamar ataque a fake news, ele fez a defesa de que a desinformação seja combatida.
Antes de mais nada, boa tarde, professor Corbo, né? O que a gente, vamos lembrar todo mundo que o que foi vetado, o que foi confirmado o veto, não é que mudou nada. Ontem não mudou nada. Ontem não mudou absolutamente nada. O Congresso simplesmente confirmou o veto do Bolsonaro, ou seja, já não tinha punição para desinformação com relação ao sistema eleitoral. Não havia, porque o pessoal começou, não, mudou, o Congresso bloqueou, não. Continua acontecendo nada. Continua acontecendo que situação? Continua acontecendo o sistema eleitoral sendo passível de ataques por sistemas de desinformação, que era o que o bolsonarismo queria. O bolsonarismo queria, desde o começo, defendeu com unhas e dentes, sob a justificativa de estar discutindo fake news, quando, na verdade, inclusive a imprensa, boa parte da imprensa caiu nessa história de ficar falando que a discussão era apenas fake news, quando, na verdade, era uma questão específica. Era uma questão de desinformação e mentira de ataques ao sistema eleitoral, né? A gente tá. O problema, na verdade, do tempo é que o tempo vai apagando as coisas, vai apagando com as pessoas que participam do debate público, que são responsáveis pela mediação do debate público, das pessoas que fazem parte da política. Né, vai se apagando o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. O que aconteceu foi um ataque frontal à democracia, baseado em 2 anos de ataques mentirosos ao sistema eleitoral brasileiro perpetrados pelo bolsonarismo. O bolsonarismo passou 2 anos bombando na cabeça da sua militância de que urna eletrônica era o portal do inferno. E aí o que acontece? Acontece o 8 de janeiro, bombado nessa mentira. Essa é a mentira fundamental. Era a mentira de que o sistema eleitoral foi fraudado, é a mentira de que o sistema eleitoral foi manipulado pelo Xandão, pelo Leonardo DiCaprio, pelos Cavaleiros Templários, pelos Illuminati, pelos terraplanistas, todo mundo, né, tipo, junto lá, tipo, fazendo coro para o Xandão melar as eleições em nome do Lula. Então, e o pessoal acreditou e foi para a rua quebrar a Praça dos Três Poderes numa tentativa de golpe que, ainda bem, não deu certo. Né? E aí o que acontece é o seguinte: aquele veto do Bolsonaro vetava exatamente o quê? Impedia a punição a quem fizesse exatamente o que o bolsonarismo fez por 2 anos, né? Só que aí o que acontece? Acaba pegando carona no Congresso, acaba convencendo o congressista através da porrada, através de ataques nas redes sociais, acaba, na verdade, inclusive convencendo o congressista dizendo que não, isso aqui é o primeiro passo para a criminalização do seu discurso como deputado. Como rolou muita porcaria. Enfim, a gente teve esse resultado. Né? Então, faz bem. O Alexandre de Moraes, e aí para concluir, por que eu estou colocando isso numa discussão do Alexandre de Moraes? Porque exatamente o Alexandre de Moraes estava à frente do sistema eleitoral e uma boa parte, né, desses ataques aos fatos desses ataques ao sistema eleitoral. Concordo plenamente, subscrevo o que o professor Wallace Corbo falou. O Moraes, ele conseguiu e ele garantiu que o sistema funcionasse, né? Aí depois foi sendo criticado, e foi sendo criticado, inclusive, por muita gente que está esquecendo todo o processo. Há críticas a Moraes passíveis, como a qualquer ministro, mas com relação aos ataques ao sistema eleitoral, ele fez tudo direitinho. E aí, Cris?